Companheiros e amigos do nosso canal, como eu lhe prometi, nós vamos comentar a coluna de Bernardo Melo Franco. Eu vou tentar aqui em poucos minutos fazer um resumo disso. Terraplanismo avança no Brasil. A Fundação Oswaldo Cruz investiu 7 milhões para produzir uma pesquisa completa sobre o uso de drogas no Brasil. O levantamento mobilizou 500 pesquisadores e ouviu 16 mil pessoas. Mas ainda não foi divulgado. Está na gaveta por decisão do governo. Em entrevista ao Globo, o ministro Osmar Terra admitiu o que a comunidade científica já sabia. A pesquisa foi censurada porque não confirma a tese que existiria uma epidemia de drogas no Brasil. Abre aspas. Eu não confio nas pesquisas da Fiocruz, sentenciou Terra, alegando que o estudo não teria validade científica. Ao ser lembrado que a instituição tem prestígio internacional, ele respondeu, abre aspas, é prestigiada para fazer vacina. Agora, para a droga, ela tem algum viés ideológico. Fecha aspas. O ministro disse ser óbvio que o país vive uma epidemia de drogas, mesmo que o levantamento mostre o contrário. Abre aspas para o ministro novamente. Andei nas ruas de Copacabana. Estavam vazias. Se isso não é uma epidemia de violência que tem a ver com as drogas, eu não entendo mais nada. Fecha aspas. Declarou o ministro. O estudo censurado não se limitou a um bairro famoso. Os pesquisadores percorreram todo o Brasil para atestar que apenas 9,9% dos brasileiros experimentaram alguma droga ilícita na vida. Embora a maconha seja substância mais comum, consumida, espera um minuto. Embora a maconha seja a substância mais consumida, só 1,5% havia usado a erva nos últimos 30 dias. Esses dados foram relevados pelo site The Intercept para o levantamento e continuam na gaveta. A Fiocruz não é a primeira instituição federal a sofrer ataques do governo. O presidente Jair Bolsonaro desmereceu o IBGE quando o Instituto informou que o desemprego subiu. Na semana passada, o ministro Augusto Heleno pôs em dúvida a credibilidade do INEP, que alertou para uma escalada do desmatamento na Amazônia. O Brasil vive um momento em que os donos do poder veem as universidades como balbúrdia e buscam conhecimento nos livros de Olavo de Carvalho. A novidade é que o terraplanismo deixou de ser um privilégio de discípulos do astrólogo. Em entrevista ao Valor Econômico, o ministro Heleno repetiu a cantilena de que as salas de aula estariam tomadas de doutrinação ideológica. Questionado sobre as fontes da afirmação, citou vídeos do YouTube e correntes de WhatsApp. O Brasil vive um momento em que donos do poder veem as universidades como locais de balbúrdia, buscam conhecimento dos livros de Olavo de Carvalho. Companheiros e amigos, eu vou fazer o comentário final. Companheiros e amigos, estamos vivendo uma guerra híbrida cultural. Tem me perguntado muito sobre o lenço Maragato. Essa nova geração não conhece a história do Brasil, não sabe o que foi a Revolução Federalista de 1893, onde nós tivemos uma guerra civil no sul do país, entre maragatos e chimangos, porque o movimento Maragatos federalistas, eles entendiam
que a chegada da República era para fazer um modelo de autonomia dos estados e municípios. Ocorre hoje, senhores, algo parecido com o nosso Brasil. Estamos em guerra híbrida cultural e poderemos entrar em guerra operacional em breve. Poderemos ter uma revolução e poderemos ter uma guerra sangrenta do Brasil, porque essa matéria aqui, ela configura a censura estatística, científica das informações brasileiras. É gravíssimo isso. Nosso canal, apesar de ter chegado a 5 mil inscritos, ele é muito pequeno em relação a esse movimento comandado por Steve Bannon, Olavo de Carvalho e os zumbis de internet, que entram em toda a situação. Daqui a pouco eu vou falar em outro canal meu, em outro quadro do meu canal, no quadro sobre futebol, vou falar sobre o VAR, que está dentro da manipulação das mentes humanas. Tudo está sendo manipulado para uma preparação. A verdade está clara e óbvia. Há uma preparação mundial do governo oculto. Eles conseguiram, através dos algoritmos, ganhar a eleição. A eleição, o sufrágio, operacionalmente, foi lícito. Vocês lembram que o candidato Bolsonaro e seus seguidores, o grupo da intervenção militar, os intervencionistas, estavam criticando as urnas eletrônicas, porque eles já estavam preparando uma situação para, quando desse a derrota deles, pelo radicalismo dele, pelo ódio que eles têm aos brasileiros, à nação, a tendência era eles estacionarem 40% dos votos, uma vez com o fracasso do Geraldo Alckmin. Só que veio o fenômeno da facada. A facada, que é uma situação que tem que ser analisada historicamente no futuro. O Adélio Bispo, vai ter que ser um tratamento diferente, uma pesquisa, entender o que é que aconteceu, descobrir o que é que aconteceu ali. Com a facada, as urnas eletrônicas que eram preparadas para serem fraudadas, para dar derrota a esse movimento, passou a ser esquecida. Ninguém mais fala em urna eletrônica. E entrou o sistema dos algoritmos, dos robôs, pelos WhatsApps, pelas redes sociais, no movimento de repulsa aos malfeitos do PT. Essa turma, então, chega ao poder, empoderada, através de um sistema de internet, desconsidera que as urnas poderiam ser falsas, entram no poder e começam a destruir a cultura nacional, lobotizando e tirando de dentro de armários, a expressão usada aqui no Brasil, todo aquele setor minoritário do Brasil que tem preconceitos, ódios, odeiam o povo brasileiro, é a nossa nação. Esse pessoal está empoderado, a serviço do grande capital, do grande governo oculto, fazendo todos os malefícios possíveis contra o povo brasileiro. A censura, principalmente agora na questão das drogas, a Fiocruz prova aquilo que todo mundo já tinha e a prova científica apareceu e não pode ser revelada. Apenas 10% da população brasileira consome drogas e menos de 1% de drogas pesadas. Isso é preocupante. Eu penso com os senhores uma reflexão. Essa censura, essa situação montada, eu peço ao pessoal que acompanha esse quadro meu dentro do meu canal, eu nunca, é difícil eu pedir isso, mas esse vídeo especial tem que ser replicado, porque nós estamos botando a nossa cara, a nossa coragem, nosso destemor para o nosso braço forte, como dizem nossos hinos, para defender a cultura nacional de uma guerra híbrida
que visa destruir tudo que nós construímos, bem antes até mesmo que da República, com a independência do Brasil. Nós precisamos urgentemente unir, identificar quem são os nacionalistas, quem não bate continência para a bandeira americana, quem defende o nosso modo de vida, quem defende a previdência solidária, a coisa mais linda do mundo, o sistema de repartição solidário, destruindo isso, censurando a Fiocruz, censurando o IBGE, censurando o INEP, preparando o desmatamento da Amazônia com verbas do Fundo Amazônico dados pela Noruega, pela Alemanha, por países que querem ajudar a manter a preservação sustentável da Amazônia, porque produz oxigênio, tem água, aquífero, tudo sob nosso controle. Agora querem desmatar para entregar ao governo oculto. Base de Alcântara, um enclave, descontinuidade do submarino atômico. Nós não vamos ter submarino atômico, não vamos ter base de lançamento de satélites geoestacionários, não vamos ter o avião K-360, a tecnologia toda nossa. A Monsanto dominando o agronegócio, recebendo royalties, a abertura do mercado de cotas para importação de trigo, o leite no Mercosul liberado, Olavo de Carvalho como referência, um inimigo da pátria, um caso que justifica a corte marcial. É o único caso na história do Brasil que justifica a corte marcial. Paredão, fuzilar esse cara. Fuzilar. Tá na lei. O Código Penal Militar permite traidores da pátria serem fuzilados. Aqueles que batem continência para a bandeira americana. Onde estão os verdadeiros patriotas? Usurparam os símbolos nacionais porque não tem outra forma de manipular a ideologia, o modo de ser brasileiro, do que usurpando. Fundamentalistas religiosos defendendo a concentração de riqueza na mão desses chefes de igreja, chefes de seita religiosa, quando o Brasil é um país laico, país de todas as religiões, convivemos assim pacificamente durante anos, décadas, séculos, onde todos irmãos, fraternos. Temos que nos preparar, que pode surgir uma nova revolução federalista no Brasil, com esse decreto das armas, aparelhando o projeto pró-crime do Ministério da Justiça, que legaliza as unidades paramilitares, a legalização das organizações paramilitares com o diapasão ampliado da legítima defesa, sua ou de outrem, por um cometimento de um crime de um terceiro. Você amplia a possibilidade e legaliza as guardas armadas em defesa de um suposto crime. Com a lei do armamento, decreto do armamento, com armas sendo distribuídas para as elites, para os grandes fazendeiros, para os poderosos que podem fazer o clube de tiro, comprar munição para fazer o tiro. É muito grave esse momento que o Brasil vive. Temos que nos preparar, porque ainda faltam 3 anos e meio para terminar esse momento de destruição da cultura nacional, e temos que defender aquilo que está aí. Aquilo que está aí dentro do nosso povo, dentro da alegria do nosso povo, um povo altamente liberal, feliz, fraterno, que está sendo atacado por essa gente a serviço do poder oculto. Pense nisso.